Existem muitos países com realidades controversas, mas com certeza poucos passaram por tantas mudanças quanto esse. Um reino vulcânico onde os reis podiam ter mais de 10 mulheres e os moradores usavam a dança e as tatuagens como códigos sexuais para mostrar fertilidade e poder íntimo, mas onde hoje em dia as relações fora do casamento são consideradas um tabu absoluto. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer Tonga, um dos paraísos mais bonitos, extremos e ao mesmo tempo fascinantes do planeta. O Reino de Tonga, o único país do Pacífico que nunca foi colonizado, uma nação com uma geografia tão extrema que abrigou civilizações devastadas por mega-tsunamis ou vulcões submarinos, como aquele que há poucos anos entrou em erupção provocando uma das explosões mais potentes do século, alterando temporariamente o clima mundial. Um paraíso com uma natureza tão fascinante que faz com que milhares de baleias jubarte migrem todos os anos, enquanto enormes nuvens de morcegos gigantes criam espetáculos visuais ao pôr do sol. Um lugar onde a história, as tatuagens e os rituais antigos convivem com vulcões ativos, ilhas com falésias de coral elevadas a dezenas de metros e amanheceres que iluminam a Terra antes de qualquer outro canto do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo para descobrir como uma tatuagem ou um movimento de dança podem significar muito mais do que as palavras mais ardentes. Num paraíso extremo onde praias de areia rosa e cavernas submarinas habitadas por enormes baleias se juntam a curiosidades como porcos assados debaixo da terra ou reis que pilotam helicópteros. Vamos começar. No coração do Pacífico Sul, em uma região onde o oceano parece infinito e as ondas sussurram segredos antigos, muitas vezes submersos pela fúria da natureza, surge um reino de ilhas vulcânicas e mares azul turquesa, o Reino de Tonga, um arquipélago formado por 177 ilhas, das quais apenas 36 são habitadas, o que permite que grande parte de seu território permaneça intocado, com selvas impenetráveis, belíssimos recifes de corais e praias que parecem tocar o céu. Talvez seja pela riqueza de suas águas, pela tranquilidade de suas baías e pela abundância de alimento que milhares de baleias jubarte escolhem Tonga todos os anos para sua migração, viajando das águas frias da Antártida para essas lagoas quentes para acasalar e dar à luz. Esse fenômeno transforma o Mar de Tonga em um cenário natural de amor e sobrevivência, um espetáculo que combina força, graça e harmonia, muito parecido com as tatuagens e danças íntimas que os habitantes de Tonga usavam para declarar seu poder íntimo e condições que você conhecerá mais tarde. Neste reino, não é só na água que se manifesta essa beleza única. Ao anoitecer, os maiores morcegos do planeta, conhecidos como raposas voadoras, se reúnem em enormes colônias para descansar e procurar alimento. À distância parecem formar nuvens vivas que flutuam sobre as ilhas, um fenômeno visual impressionante. Esses morcegos, juntamente com a migração das baleias e a preservação dos recifes e praias, fazem de Tonga um lugar onde a natureza e a vida selvagem criam um espetáculo de beleza única, que reforça a sensação de estar em um paraíso intocado e quase mágico. Suas ilhas se estendem por 700 quilômetros de norte a sul, criando paisagens que combinam praias de areia branca, montanhas vulcânicas cobertas de vegetação tropical e lagoas escondidas que parecem irreais. Tonga faz fronteira em suas águas com países como Fiji a oeste, Samoa ao norte e Nova Zelândia mais ao sul, embora suas fronteiras marítimas se percam na imensidão do oceano, deixando essas ilhas como sentinelas solitárias do Pacífico. Com um território de aproximadamente 747 quilômetros quadrados, comparável em tamanho a uma ilha como Singapura, mas com uma densidade populacional muito menor, uma realidade que ajuda Tonga a conservar uma natureza quase intacta, onde a vida selvagem e as paisagens paradisíacas dominam o cenário. A população de Tonga é de cerca de 105 mil habitantes, o que torna o país um lugar de espaços abertos e muita tranquilidade. O nome Tonga significa sul na língua local, refletindo sua localização como a parte mais austral do coração da Polinésia e o centro de antigas rotas de navegação. Rotas de navegação,
e uma geografia que tem muito a ver com o fato de que, durante séculos, esta região foi habitada pelos navegadores mais habilidosos e sábios do planeta, mestres dos mares e das estrelas. Sua geografia e a necessidade de sobreviver em um oceano imenso obrigaram os habitantes deste reino a desenvolver um profundo conhecimento do ambiente natural, o que os tornava capazes de percorrer milhares de quilômetros sem bússolas, confiando apenas nas formações do céu e das estrelas, no comportamento das aves e dos peixes, nas ondas e nas correntes marítimas. Observar o voo das gaivotas, por exemplo, indicava que poderiam encontrar terra a menos de 20 quilômetros, já que essas aves sempre voltavam para as ilhas depois de se alimentarem em mar aberto. As nuvens também eram sinais valiosos. Sua forma, cor e direção informavam sobre a proximidade de terra firme ou recifes submersos. Até mesmo o comportamento dos peixes e das ondas oferecia pistas precisas. Os padrões das correntes, a direção das ondas e a presença de certas espécies marinhas permitiam que eles antecipassem a chegada a uma ilha ou identificassem passagens seguras entre os recifes. Para os navegadores de Tonga, cada elemento do oceano e do céu era lido como um mapa vivo, e o conhecimento desses sinais era cuidadosamente transmitido de geração em geração, formando uma ciência da navegação que combinava observação, intuição e experiência. Essas técnicas de navegação não eram apenas práticas, mas quase místicas, transmitidas de geração em geração, e transformaram Tonga em um centro de conhecimento marítimo de primeiro nível na Polinésia. A relação dos tonganos com o mar ia muito além da navegação. O oceano não era só o seu caminho, mas também fonte de vida e alimento, fornecendo peixes, moluscos e recursos essenciais para sobreviver em um arquipélago disperso. Cada onda, cada corrente e cada mudança na maré eram interpretadas como uma mensagem do mar, ensinando-lhes quando e onde pescar, onde procurar alimento e como respeitar os ciclos naturais que sustentavam sua vida. Por essa conexão íntima com o oceano, os tonganeses se tornaram mergulhadores experientes. Desde os tempos antigos, homens e mulheres praticavam a pesca submarina com arpão, muitas vezes com pouca ou nenhuma roupa, porque naquela época a região não era marcada pelos tabus modernos. A nudez era prática e funcional, parte de sua adaptação ao meio ambiente, e não tinha conotações sexuais, mas estava ligada à sobrevivência e à eficiência na pesca. Essas práticas refletem uma cultura onde o respeito pela natureza e o domínio do mar estavam entrelaçados com a vida cotidiana. Um passado extraordinário que ainda ressoa no presente do país. Um exemplo fascinante dessa tradição moderna é seu atual monarca, o rei Tupou VI, que não apenas governa o país, mas também é piloto certificado de helicópteros e barcos. Sua habilidade de voar sobre ilhas e oceanos lembra de forma surpreendente os antigos navegadores que dominavam as correntes e as estrelas para guiar suas canoas por milhares de quilômetros. Essa conexão entre o passado e o presente mostra que, em Tonga, a história não é apenas memória. Ela vive e se reflete em seus habitantes, embora, como você verá, muitas mudanças tenham ocorrido. Tonga é oficialmente conhecido como o Reino de Tonga e é o único país do Pacífico que nunca foi colonizado. Sua monarquia existe há séculos, guiando seu povo com linhagens que remontam a sociedades aristocráticas antigas e preservando tradições únicas. Nesses antigos reinos, a poligamia era uma prática comum, e os poderosos podiam ter várias esposas e concubinas, refletindo um sistema cultural radicalmente diferente do que conhecemos hoje. Com a chegada do cristianismo e a influência da moral ocidental, esses costumes mudaram drasticamente, a ponto de qualquer relação fora do casamento ser considerada hoje proibida e um tabu absoluto. Mas, provavelmente, em Tonga existiam realidades ainda mais controversas do que a poligamia, relacionadas à maneira como seus habitantes expressavam e entendiam a fertilidade, o poder e a relação íntima entre as pessoas. Essas práticas não eram casuais, mas sim um código íntimo que eles usavam em suas vidas e relacionamentos. Para os habitantes de Tonga, as tatuagens tradicionais conhecidas como tatau eram muito mais do que simples adornos.
Nelas, cada linha, padrão e símbolo tinham um significado específico. Podiam indicar virilidade, fertilidade, status social e até mesmo a disponibilidade ou maturidade para estabelecer relações íntimas. Algumas tatuagens masculinas eram feitas na cintura, no torso ou nas coxas, mostrando simbolicamente a força vital e o poder reprodutivo de quem as tinha. Para as mulheres, certas tatuagens na barriga, coxas e quadris indicavam maturidade, liberdade e fertilidade, bem como a posição dentro da comunidade e seu valor para formar alianças matrimoniais. Para os tonganeses, essas marcas não eram vistas como provocativas ou eróticas no sentido moderno, mas como linguagens codificadas da sociedade. Uma mensagem que todos os membros do grupo podiam entender, mas que permanecia oculta para os forasteiros. Ainda hoje disse que alguns tonganeses e tonganesas continuam a usar tatuagens que insinuam sutilmente esses detalhes íntimos, lembrando antigas tradições que conectam o corpo, a fertilidade e a vida social em um código quase secreto. Para eles, o processo de tatuagem era um ritual em si mesmo, doloroso, cerimonial e acompanhado de cantos, histórias e ensinamentos. Receber um tatau era um passo importante em suas vidas, um rito de passagem que unia o corporal e o íntimo com o social e o espiritual. Pensando nisso, aproveitamos para perguntar: o que você acha dessas tatuagens? Você gostaria de entender, através dessas marcas na pele, a intenção daquela mulher ou daquele homem de quem você gosta? Existe algo parecido no seu país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Será ótimo e divertido ler você. E como você sabe, é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura a continuar trabalhando todas as semanas para trazer o melhor conteúdo, então obrigado. Além das tatuagens, as danças tradicionais também faziam parte desse código íntimo. Movimentos, gestos e posições corporais em danças como o laka-laka ou o taolunga podiam transmitir mensagens sobre fertilidade, disponibilidade e status social, reforçando os sinais que as tatuagens já indicavam. A combinação de dança e corpo pintado ou marcado permitia comunicar o que as palavras não podiam expressar em público. Alguns exemplos fascinantes incluem padrões de linhas ou triângulos que representavam o poder masculino, a força ou a proteção da família, enquanto certos movimentos das mãos ou quadris durante as danças femininas indicavam maturidade e habilidade para atrair parceiros. Para eles, cada gesto e marca tinha um propósito social e ritual, criando uma linguagem visual e corporal sofisticada, cujos segredos só eles conheciam. Dessa forma, as tatuagens e as danças funcionavam como um código íntimo dentro da estrutura social de Tonga. Realidades e crenças que provavelmente os fizeram acreditar durante anos que era a ira dos deuses, e não sua geografia extrema, que punia seus povos, a ponto de uma civilização inteira ficar soterrada há séculos, sob as águas selvagens deste paraíso extremo, em uma história fascinante que você vai conhecer agora. Poucos sabem que aqui, no meio do Oceano Pacífico, reinos inteiros sumiram sob as ondas num piscar de olhos, deixando apenas vestígios de sua existência nas profundezas e levantando questões que ainda desafiam a ciência. Neste arquipélago de Tonga, floresceram civilizações polinésias que dominaram essa região por séculos. Eram povos navegadores excepcionais, mestres na construção de plataformas cerimoniais, sistemas avançados de pesca e complexas redes de comércio marítimo. Suas aldeias estavam estrategicamente localizadas para aproveitar os recursos do mar e da terra, e suas tradições orais preservavam a memória de seus ancestrais e deuses com profundo respeito. No entanto, a mesma força que lhes trazia prosperidade seria a que traria sua destruição. Foi em uma manhã de um dia aparentemente normal, em algum momento do século XV, que os habitantes acordaram como em qualquer outro dia, sem ter a menor ideia de que aquele seria o último dia de suas vidas. Apenas alguns poucos puderam sentir leves tremores na superfície da terra e na água, e provavelmente nenhum deles imaginou que um vulcão submarino, um dos mais monstruosos da Terra, havia despertado. Entre eles, alguns pescadores e pescadoras do reino de Tonga, que naquela época praticavam a pesca submarina com pouca ou nenhuma roupa,
Ficaram surpresos enquanto mergulhavam ao notar como a água parecia desaparecer, arrastada para o mar por uma maré tão incomumente baixa que prenunciava um evento extremo. Os homens e mulheres, com sua razão e suas necessidades, haviam perdido em parte a conexão com os instintos naturais, algo que muitos animais ainda conservavam. Provavelmente, se algum deles tivesse observado com mais atenção o ambiente ao seu redor, teria tido mais chances de sobreviver. Mas naquele dia, nada disso aconteceu. Nesta região, o oceano nunca dorme. E no passado também não dormia, embora ninguém tivesse o conhecimento que temos hoje. E apenas alguns soubessem, graças às lendas de seus ancestrais, dos inúmeros cataclismos que esta zona do planeta havia enfrentado. O reino de Tonga nasceu bem no meio do cinturão de fogo do Pacífico, que hoje é conhecido como a região sísmica e vulcânica mais perigosa da Terra. Um fato que não mudou com o passar dos séculos. A atividade constante de vulcões e falhas tectônicas também era capaz de provocar mega-tsunamis colossais, ondas capazes de arrasar aldeias inteiras, destruir colheitas e transformar a geografia das ilhas em questão de minutos. E foi assim que, no século XV, por volta do ano de 1450, um dos mega-tsunamis mais extremos foi registrado em Tonga, possivelmente causado por uma erupção vulcânica submarina na ilha de Tongatapu. Este evento, documentado por cientistas, desencadeou ondas monstruosas de até 30 metros de altura, que inundaram vastas áreas da ilha. A força da água não só afetou gravemente o grande reino de Tuitonga, mas também destruiu completamente um pequeno reino ou civilização independente que existia dentro de seu território, destruindo aldeias, plataformas cerimoniais e casas, apagando de uma só vez a vida de seus habitantes e deixando apenas vestígios de sua existência sob o mar. Dizem que muitos tentaram fugir para as zonas mais altas ou para o mar aberto, mas a magnitude das ondas não deixou espaço para a esperança. Aldeias inteiras desapareceram debaixo de água em questão de minutos, enquanto os restos de estruturas, plataformas cerimoniais e casas foram arrastados ou soterrados por sedimentos e lama marinha. A memória desses reinos começou a desaparecer, preservada apenas em relatos orais que falavam de ondas gigantescas, céus escurecidos e deuses irados que puniam os mortais. Arqueólogos modernos encontraram pistas desse desastre em sedimentos submarinos e restos de antigos assentamentos agora submersos. Pedras e fragmentos de cerâmica, misturados com areia e conchas marinhas, contam a história de um cataclismo natural que apagou grande parte da vida humana nessas ilhas. Foi assim que o reino de Tonga se tornou um mistério submerso. As ilhas sobreviveram, e os descendentes desses povos mantiveram viva a memória de seus ancestrais, mas grande parte do reino desapareceu para sempre, escondido sob metros de água e sedimentos, esperando para ser redescoberto pela ciência. Antes de continuar com o vídeo, aproveitamos para pedir um like e lembrar que, se você ainda não está inscrito no Mundo Sem Censura, inscreva-se agora. Como você está vendo aqui, você descobre o mundo como em nenhum outro lugar. Obrigado. Essas realidades têm muito a ver com o fato de a geografia de Tonga ser tão dramática quanto sua história, com ilhas vulcânicas que emergem do oceano ou civilizações submersas devido à sua localização no cinturão de fogo do Pacífico, uma faixa do planeta onde a crosta terrestre é extremamente instável, provocando terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Entre os vulcões mais míticos e selvagens dessa região está o Hunga Tonga Hunga Ha'apai, um vulcão submarino capaz de modificar ilhas e oceanos inteiros a cada explosão. Há poucos anos, Tonga testemunhou um evento extraordinário: a erupção do supervulcão submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, uma das mais potentes registradas no último século. Essa erupção liberou energia equivalente a centenas de bombas nucleares, gerando tsunamis que afetaram várias ilhas do Pacífico e chegaram até mesmo às costas da América. Ondas de pressão percorreram a atmosfera global, alterando temporariamente a ionosfera e os padrões climáticos. A explosão lançou cinzas e gases que afetaram a vida marinha e terrestre, lembrando que a beleza de Tonga sempre convive com um poder natural imprevisível e extremo.
Essas condições geográficas, sociais e naturais têm muito a ver com o fato de Tonga nunca ter sido completamente colonizada. Embora exploradores europeus como o holandês Abel Tasman ou o britânico James Cook tenham visitado essas ilhas entre os séculos 17 e 18, eles nunca conseguiram subjugá-las. A dispersão do arquipélago, a resistência férrea de seus habitantes e a complexidade dos recifes e vulcões tornavam qualquer tentativa de conquista uma tarefa quase impossível, e os tonganeses mantinham o controle absoluto sobre seu território. No entanto, embora os países colonizadores não tenham conseguido subjugar Tonga, a religião conseguiu. Com a chegada dos missionários no século XIX, principalmente metodistas e protestantes, grande parte da população adotou o cristianismo, que hoje continua sendo a religião predominante. Essa transformação foi tão profunda que mudou radicalmente a maneira como os tonganeses entendiam a vida social e a intimidade, impondo normas morais rígidas que antes não existiam. O que antes era uma linguagem codificada de tatuagens, danças e gestos para expressar fertilidade, poder e relações íntimas, ou o uso de pouca ou nenhuma roupa, tornou-se um sistema moral muito rígido. Por causa disso, hoje em dia, as relações fora do casamento são consideradas um tabu absoluto, e qualquer comportamento que desafie essas normas pode gerar uma forte rejeição social. A discrição e o respeito pelos códigos cristãos se tornaram pilares da vida cotidiana, substituindo os antigos rituais e sinais sociais que antes definiam a cultura tonganesa. O cristianismo se estabeleceu não apenas pelo trabalho missionário, mas também pela aceitação voluntária da população, que encontrou nesses ensinamentos um marco moral que transformou profundamente a sociedade. Dessa forma, Tonga passou de um reino onde os códigos íntimos eram exibidos livremente em tatuagens e danças, para se tornar uma sociedade onde a religião e a moral cristã moldam praticamente todos os aspectos da vida social. Hoje, essa mistura única faz de Tonga um país fascinante e contraditório. Um lugar onde coexistem a extrema beleza natural e a rígida disciplina cultural, onde antigas tradições de liberdade corporal e comunicação íntima deixaram sua marca em um presente dominado por normas religiosas rigorosas, lembrando a todos que a história de um povo nunca desaparece completamente, mas se transforma. Um país com uma beleza única e extraordinária que tem muito a ver com esse poder extremo da natureza. Uma beleza natural que se reflete em falésias de coral elevadas a dezenas de metros acima do nível do mar, visíveis especialmente nas ilhas de Tongatapu e Vava'u. Essas formações, moldadas por séculos de atividade vulcânica e crescimento de corais durante milhares de anos, criam paisagens dramáticas e impressionantes, onde a rocha e o mar se encontram em um equilíbrio quase perfeito, esculpindo costas escarpadas que parecem tocar o céu. Um dos lugares mais bonitos de Tonga é a famosa caverna de Anahulu, em Tongatapu, onde essa impressionante caverna de calcário esconde uma piscina natural de água doce, na qual os visitantes podem nadar entre estalactites e estalagmites, iluminadas pela luz que se filtra do exterior, criando uma experiência mágica e quase mística. Uma experiência semelhante à dos amanheceres em Tonga, já que este país é o primeiro do mundo a receber cada novo dia. Graças à sua posição geográfica no Pacífico, todos os dias o sol aparece primeiro sobre suas praias de areia rosa, criando um espetáculo visual que combina luz, mar e céu, em um momento que tem encantado gerações. A curiosa geologia do arquipélago, com ilhas baixas e elevações coralinas, permite que esses amanheceres se reflitam em águas calmas e resplandecentes, ampliando a sensação de estar diante de um lugar verdadeiramente único no planeta. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como chegar a este reino paradisíaco e aproveitá-lo da melhor maneira sem gastar muito dinheiro no caminho. É por isso que, no Mundo Sem Censura, pesquisamos e agora trazemos essas informações para você. Da América, os voos mais baratos de Nova York para Nuku'alofa, Tonga, custam cerca de $2.000 americanos ida e volta, com opções como a Air New Zealand. O tempo de voo é de aproximadamente 17 a 20 horas, dependendo das escalas. Os cidadãos americanos podem obter um visto na chegada para até 31 dias.
De Madrid, por exemplo, os voos para Tonga custam aproximadamente $1.000 americanos ida e volta. O tempo de voo é de aproximadamente 20 a 24 horas, com pelo menos uma escala. Os cidadãos espanhóis podem entrar sem visto por até 90 dias. O custo de vida em Tonga é consideravelmente mais baixo do que em muitos países ocidentais, embora os preços possam variar de acordo com a ilha e o estilo de vida. Os produtos importados e as acomodações turísticas tendem a ser mais caros, enquanto os alimentos locais e os mercados oferecem opções muito mais econômicas. Por exemplo, uma refeição média para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode custar cerca de $60 americanos, enquanto uma noite em um hotel de gama média tem um preço semelhante. Entre as experiências culinárias mais míticas de Tonga está o porco assado no subsolo, conhecido como umu. Este prato tradicional é preparado enterrando a carne em um forno de pedras quentes, cobrindo-a com folhas e areia e cozinhando-a por várias horas. O resultado é um porco macio e cheio de sabor, frequentemente servido com raízes locais e vegetais. Provando um umu, você mergulha na história e na cultura gastronômica de Tonga. Se locomover pelas ilhas também é bastante acessível. Em Tongatapu, o ônibus é a opção mais econômica para percorrer trajetos urbanos e próximos, enquanto alugar um carro pode custar entre $40 e $50 por dia. Ideal para explorar no seu ritmo. Para viajar entre as ilhas principais, como Tongatapu, Vava'u ou Ha'apai, são utilizados balsas e voos internos, que permitem percorrer distâncias de forma rápida e confortável. Alguns barcos locais também oferecem passeios panorâmicos entre ilhas menores, o que adiciona uma experiência turística inesquecível. Para aproveitar ao máximo uma viagem a Tonga, é recomendável planejar com antecedência, especialmente na alta temporada, que vai de junho a agosto, e coincide com a observação de baleias jubarte. Também é importante respeitar os costumes locais, como se vestir com recato e estar ciente das normas culturais e religiosas. Além disso, é aconselhável levar dinheiro na moeda local, conhecida como paanga, pois os cartões de crédito nem sempre são aceitos em áreas remotas. Atualmente, $1 americano equivale a aproximadamente 2,40 paanga. Por isso é fácil fazer a conversão para planejar despesas diárias como refeições, transporte ou lembranças. Da Mundo Sem Censura. Esperamos que este vídeo tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós, e que tenha ajudado você a descobrir o lendário reino de Tonga, uma das nações mais enigmáticas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele. Você vai gostar!